Qual vai ser agora, Beth? Só para eu me Dois, situar? 253. Vou colocar na ordem, tá? Tá, tá bom. Bom, vamos fantasiar de Inep, Laís. A gente também pode, sei lá, pode. Hoje em dia, a fantasia de nepe é uma lagarta, hein? Tem que tomar cuidado. Ah, eita. Então, Uma vamos lagarta. ler? Vamos ler? Vocês não submeteram respostas prévias, então você e a gente vai ter que ir discutindo conforme vai lendo o caso, tá bom? Fofoletes. Vocês querem me ver sem voz, eu vou ficar fantasiada de mulher sem voz. Mulher com voz de cigarro. Então vamos lá. Uma mulher de 28 anos, opa, já começamos diferente. Uma pessoa de 28 anos, em geral, não vai ser um velho, muito velho, caco de velho. Então, então já um monte de coisa já sai da cabeça, né? E aqui não é o brejo, né, que é o ambulatório de gineco, para poder dizer que o problema é ginecológico. Então, uma mulher de 28 anos apresenta-se com queixa de fadiga persistente e inespecífica. Artralgia em pequenas articulações das mãos. Ai, você é chata, Priscila. E lesões eritematosas no rosto, especialmente nas regiões malares, há 6 meses. Relata episódios de febre baixa, perda de peso não intencional de 4 quilos. Tem uma erupção em asa de borboleta. Pronto, aí foi aí que a Priscila matou a parada, porque alguém falou de borboletas. Exato. E dor na palpação das articulações metacarpofalangianas, sem sinais de sinovite, né? Não está inchado, está doendo, mas não está edemaciado. E não tem flogístico, né? Sinal flogístico. Aí, exames laboratoriais, uma anemia normo-normo, uma leucopenia, anticorpo antinuclear positivo em título elevado. Tu é chata. É lúpus, é óbvio que é lúpus. Mas é tão óbvio que é lúpus que até a própria pergunta está te dizendo que é lúpus. E o INEP se amarra numa parada dessa, em tipo, faz um negócio floreado, te diz o que é e aí te pergunta um negócio escroto. Eles adoram, nem te conto. Então, quais os critérios de lúpus? Tipo, você não tinha que dizer o que era, você tem que dizer qual critério que a pessoa tem que é lúpus. Isso é que é a dificuldade da pergunta, é lembrar dos critérios nas diretrizes brasileiras. E aí, quais os critérios de lúpus? E o que que a gente deve levar em consideração no diagnóstico diferencial? Agora eu quero ver. Agora manda, Priscila, manda. Que você só olhou para a asinha de borboleta e falou: é lúpus, sou inteligente a beça. Agora eu quero saber. Agora eu quero saber critérios de lúpus. Vamos. Um, dois, três e já. Vamos lá, pessoal. Critérios de lupus. Gente, pelo menos a asinha de borboleta vocês conseguem falar, né? Que é lupus cutâneo, né? Clínicos ou laboratoriais? Então tá. Então tá. Felipe, espertão. V- Clínicos ou laboratoriais? Critérios diagnósticos para lupus. Tem critério clínico e tem critério laboratorial. Então, o lúpus cutâneo, para de rasmalar. O lúpus cutâneo é um critério, seja ele agudo ou crônico. Úlceras orais, mandou bem, Anderson. Artrite, que mais? Alopécia, boa. Alopécia, que mais? Gente,
Vamos dar uma chutada. Doença renal, comprometimento neurológico, não é isso? Não, não. Sensibilidade ao sol, não. E as articulações? Sinovite, serosite, não é a lúpus que dá derrame pleural, derrame pericárdio? Vamos lá, bota a resposta, Beth. Bota a resposta, que está todo mundo cansadíssimo hoje. Então, vamos lá. Você tem critérios clínicos e você tem critérios laboratoriais que são os imunológicos, tá bom? Então, o lúpus cutâneo agudo ou crônico, úlceras orais ou nasais, alopécia, sinovite, serosite, comprometimento renal e neurológico, anemia hemolítica, leucopenia ou linfopenia e trombocitopenia. Para você fechar o diagnóstico, você tem que ter pelo menos, pelo menos um critério clínico e um imunológico, mas tem que ter quatro dos critérios a seguir. Tem que ter um clínico e um imunológico, mas ao todo quatro. Deu para entender isso, pessoal? Então, ANA positivo, anti-DNA de dupla hélice, anti-SM, complemento baixo, antifosfolipídio, teste de Cumbres direto positivo na ausência de anemia hemolítica. Se o paciente tiver anemia hemolítica, que é o critério de cima, o teste de Cumbres não vale como critério imunológico, tá bom? Então, desses todos, tem que ter um clínico e um imunológico e ao todo quatro. Então, vamos olhar lá no quadro? Vamos olhar no quadro da mulher? Vamos olhar na clínica? Ó, ela tem a lesão cutânea, que é o lúpus cutâneo. Ela tem um anticorpo positivo, então ela já tem um critério imunológico. Tem leucopenia, tem a, o, a artrite simétrica, artralgia em pequenas mãos, em pequenas articulações das mãos. É isso, ela tem alguns critérios, né? Tem sinais de sinovite. É isso aí. Então, ela tem a sinovite, ela tem a lesão da pele, ela tem a leucopenia e ela tem o anticorpo antinuclear positivo. Então, ela fecha critério para lúpus, não é isso? E aí, o que a gente pode ver de diagnóstico diferencial? Alguém aí já falou de artrite reumatoide, são as coisas que têm a ver com gente jovem, né? Geralmente doença autoimune, artrite reumatoide, dermatomiosite, esclerose sistêmica, endocardite infecciosa, algumas infecções virais que podem mimetizar lúpus. Eu diria que seriam essas coisas que eu chutaria no diagnóstico diferencial. Ver a continuidade da resposta. A síndrome anticorpo antifosfolipídio não vai aparecer com essa clínica, né, Anderson? A síndrome do anticorpo antifosfolipídio normalmente vai aparecer uma pessoa, podem perguntar isso até na gineco, porque é geralmente uma mulher jovem com abortamento recorrente, né? Mas está lá, a paciente tem a erupção malar, a artralgia, alteração hematológica e o ANA positivo. Preenche critério para lúpus. A gente já tinha discutido isso. Vamos voltar nas perguntas. A segunda pergunta: quais exames são indicados para confirmar o diagnóstico
e avaliar a extensão do acometimento sistêmico. E aí, explique. É agora a tônica do momento, pessoal. Não é só te perguntar o exame, é te perguntar por que do exame, né? Você justificar a solicitação do exame. E aí, o que vocês diriam? Então, o anticorpo antinuclear já foi feito, que é o ANA. O que mais que a gente viu lá que era critério? O anti-DNA de dupla hélice, porque ele é mais específico para o lúpus do que o ANA. E ele tem uma correlação com a atividade de doença, certo? Certo. O anti-SM é muito específico, mas ele é pouco sensível, mas ele é muito específico para lúpus. Complemento que a gente viu lá na nossa resposta, que é critério. Complemento, ele tem a ver com atividade de doença. Para a gente não viu lá que comprometimento renal exatamente, Jander. Comprometimento renal é um critério. Então, para a gente saber se o rim dessa pessoa está comprometida, a gente tem que avaliar a proteinúria de 24 horas, porque é o que vai mostrar para a gente nefrite lúpica. Que mais? Então, a função renal, né? Um perfil renal também, além da urina de 24 horas. O hemograma que a pessoa já fez, mas que é importante para a gente ver se tem leucopenia, anemia hemolítica e tal. E a radiografia ou ultrassonografia das articulações, que ela está dizendo que está doendo, que é para a gente ver se tem lesão, para fazer o diagnóstico diferencial com artrite reumatoide, que vai ter lesão erosiva. O que vocês acham disso que eu falei? Tem sentido, né? Vamos lá ver a resposta. Da 2. É isso aí. Então, vocês justificaram super bem os exames que vocês citaram, mas a gente precisa sempre lembrar que uma prova discursiva, uma questão discursiva, é uma questão para você mostrar conhecimento. Quanto mais você mostrar o seu conhecimento, é melhor, tá certo? Beleza? Vamos à questão 3. Descreva o tratamento inicial, incluindo medidas farmacológicas e não farmacológicas. Lembra, gente, dessa coisa de não farmacológico para tudo, tá? Então, não farmacológico para o diabetes, não farmacológico para hipertensão arterial, não farmacológico para doença renal crônica. Está na moda o não farmacológico. Então, lembra disso. Mas o que vocês citariam aí de farmacológico e não farmacológico? Conta para mim. Na dúvida, fala que é corticoide, né? Tipo, não sei o que falar, não sei qual o remédio disso. Corticoide deve ser um remédio. Corticoide trata tudo. Toda doença autoimune, corticoide trata. Ele só não muda é, a evolução da doença. Corticoide, drogas imunossupressoras, hidroxicloroquina. Priscila, minha amiga, que, porra, sabe tudo de lúpus, mandou muito bem. A droga para todo doente com lúpus é a hidroxicloroquina, porque ela reduz a atividade da doença e ela reduz o risco dos surtos. Então, hidroxicloroquina é a droga. Em segundo lugar, corticoide, sempre, porque ele é muito bom para manifestação cutânea, tá? E ele
é especificamente bom quando você tem nefrite, comprometimento neurológico. Na doença grave, você tem que fazer corticoide. Vocês vão se lembrar de algum imunossupressor? Qual imunossupressor que a gente pode pensar? Chuta um aí, pessoal. Corticoide, assim, ele pediu uma descrição, mas ele não descreva o nome do tratamento, né? Ele não está pedindo muita dose, não. Mas é hidroxicloroquina. Eu tenho uma tendência a orientar vocês a, se não souber a dose, só bota o nome do remédio, tá? Então, hidroxicloroquina, corticoides, é isso aí. Corticoide em dose imunossupressora. Imunossupressores que tem é, micofenolato, tem ciclofosfamida, tem metotrexate, tem azatioprina. E quais as medidas não farmacológicas? Acompanhamento multidisciplinar, mas que mais? Alguém falou lá atrás do sol. Medidas não farmacológicas. A gente sabe que essa asa de borboleta, que é a lesão do lúpus cutâneo, ela piora com a exposição solar. Então, protetor solar, boa, Gustavo. Atividade física regular que melhora a fadiga, não é isso? Que mais que qual é uma coisa que a gente tem que recomendar se o paciente fizer? Se fizer, cessação do tabagismo. Boa, Anderson. O cigarro agrava o lúpus e ele reduz a eficácia da hidroxicloroquina. Então, a cessação do tabagismo é fundamental. E lembrar que esse é um paciente imunossuprimido, que vai ser imunossuprimido cronicamente. Então, a gente tem que lembrar que ele tem que ser imunizado, né? Imunizado, gripe, pneumococo e todas as coisas próprias, todas as imunizações próprias de quem é imunossuprimido, até herpes zoster, tá? Vamos lá ver a resposta, Beth. Prevenir infecções, contágio de doenças transmissíveis, tudo isso que vocês possam imaginar que é importante num paciente imunossuprimido, é interessante você citar, porque quando o cara está corrigindo uma questão discursiva, ele considera coisas que às vezes ele mesmo não estava pensando, entendeu? Eu, por exemplo, considero tudo que o cara me fale que demonstre conhecimento, eu avalio para ver se enquadra no que eu estava na minha expectativa de resposta. Tá certo? Mas a gente tem que usar essas coisas e usar nossos casos para poder guiar um pouco aquela nossa revisão, né? Lembrando que a gente não está aqui, longe de mim, está pensando em ensinar 6 anos de faculdade de medicina para vocês. Pessoal, quero Eu só estou fazer um querendo. adendo aqui de medicamento, que a tendência agora é eles pedirem a dose e a via, tá bom? Então, tudo que vocês puderem estudar, lembrando a medicação com dose e via, é melhor. Então, eles estão ficando cada vez mais específicos. Antes, eles aceitavam só a classe terapêutica. Aí agora, né? Depois eles, tá bom, classe terapêutica, então me cita o fármaco. Agora eu quero o fármaco, a dose e a via, tá bom? Então, vamos relembrar isso. Claro que é o que a Carminha falou. Se não souber, não põe porque vai ferrar, né? Se colocar errado. Mas tentem estudar isso também, tá bom? Que é importante, tá? A minha preocupação 20 anos. Eu não tenho 20 não, Jander, querido, eu tenho 30. 30. É porque eu sou linda, obrigada.
mas é porque eu tenho 30 anos já que eu brinco disso. Mas é isso, assim. Eu fico tentando passar para vocês, Jander, uma maneira de, assim, existem coisas que se nessa altura do acontecimento vocês ainda não conseguiram guardar, talvez seja muito difícil guardar. Então, mas tem coisas que já estão medular na cabeça, de coisas que a gente já viu muitas vezes. Então, o que conseguir guardar, beleza, a dose havia. Se não conseguiu, eu sugiro não escrever o que não tem certeza. Por quê? Porque o cara pode estar num dia do ovo virado da má vontade. E aí ele vai pegar e olhar aquilo que, na verdade, está meio certo e vai dar errado. E não tem argumento, sabe? Não tem argumento. Inep do cão. E às vezes Laís, até não. tem o argumento, mas acontece que Às vai vezes até tem um depender. argumento, mas vai dar trabalho, sacou? É, e vai dar um recurso que depois você não tem como recorrer ao recurso, entendeu? Ah, É, meleca, isso aí. mas É, complicado. Então, quanto mais a gente conseguir na prova fazer o mais completo para evitar recurso, melhor, melhor. né? Então vamos lá. Beleza? Vamos. E aí, a última é orientações para prevenir complicações, para melhorar a qualidade de vida. E aí, assim, evitar a exposição solar e com uso diário de protetor solar e roupas de proteção, se possível, parar de fumar, porque o cigarro piora a doença e reduz a eficácia do tratamento, é, adesão ao tratamento, né, que é usar continuamente a hidroxicloroquina, monitorizar a parte cardiovascular, porque hidroxicloroquina afeta o coração e o paciente com lúpus tem uma maior probabilidade de desenvolver doença cardiovascular, né? O lúpus é uma doença muito limitante, é uma doença que limita, inclusive, a sobrevida do paciente. Que mais? Esse vai ser um paciente que vai ficar usando muito corticoide. Lembra que quem usa muito corticoide tem um ossinho pior, né? Não ingerir bebida alcoólica, claro, porque né, ele já tem que usar um monte de medicação que afeta rim, que afeta fígado. Beber não vai ajudar ele. Prevenir a osteoporose, né? Porque muito corticoide tem que prevenir a osteoporose. Você tá... Lembra, gente, que isso é importantíssimo para qualquer coisa que vocês vão prescrever corticoide em alta dose, tá? A gente ganha osso só até os 30 anos. Dos 30 anos em diante, a gente só perde. Então, se você pensar que o paciente que vai ter lúpus é uma mulher jovem, uma mulher que ainda devia estar ganhando osso, e você está enchendo a cara dela de cortisona, que vai impedir ela de ganhar esse osso, você tem que tentar prevenir essa osteoporose de alguma maneira, com cálcio, vitamina D, de preferência. E que esse paciente tem que ter um acompanhamento regular, ele não pode sumir, ele não pode não ir no reumatologista, por exemplo. Tem essas dificuldades, né? Vamos lá ver a resposta? Opa, Aí, nossa. opa, é mais ou menos o que eu falei, só que mais explicadinho, né? Então, lembrar disso, lembrar que o paciente com lúpus tem um risco aumentado de doença cardiovascular, de doença aterosclerótica, controle da pressão, controle do colesterol, controle da glicemia. É um paciente que vai tomar altas doses de corticoide. Exatamente. Ele vai tomar altas doses de corticoide. Então, assim, como o corticoide não é uma medicação modificadora da doença, que nem é a hidroxicloroquina, a gente tem que tentar usar a menor quantidade de corticoide possível. De preferência, não usar. O corticoide tem indicação precisa, né? No paciente que está complicado, que está com doença cutânea, mas depois você pode tentar tirar, tentar manter o controle dele com a cloroquina, com metotrexate, tem que ver o que que o paciente vai responder melhor, tá bom? Beleza?
Expliquei para alguém que falou do corticoide, do diabetes, é isso aí. O meu cachorro maluco fica vindo aqui, aí ele pega um papel que está no lixo, aí sai com papel. Aí daqui a pouco ele volta, pega outro papel. Eu não quero nem saber como é que está o chão da sala de papel. Dúvidas? E aí, pessoal? Me conta, me fala, me diz. A próxima é 258, tá?